problema é que as pessoas elas não reconhecem isso, não entendem o valor que é cuidar da sua alma e das suas emoções. E tirando que a pornografia, ela causa disfunções sexuais. O que seria uma disfunção sexual? Pode ser uma ejaculação precoce no homem, pode ser uma diminuição de libido tanto no homem quanto na mulher. Não sente desejo pelo que é real, sente desejo pelo que é imaginário. Sim. Ausência de orgasmo. E foge completamente à realidade, né? Eu já falei, gente, muitos pacientes nesses 19 anos de profissão. Eu tratei recentemente uma jovem de 22 anos e ela falou que não conseguia atingir o orgasmo, nunca conseguiu atingir o orgasmo com o parceiro dela, o namorado dela. E depois de algumas sessões, ela me contou que ela era viciada em pornografia. Ela falou que só conseguia chegar no orgasmo com o vibrador e assistindo um filme pornográfico. E quando o filme estava ligado, ela conseguia com o parceiro porque ela prestava atenção no filme, não no que ela estava vivendo. Ou seja, você troca a realidade pelo que é fictício. Nossa. E isso vai gerando distúrbios. E eu ouvi um outro caso, que esse daí é um caso bem pesado. Foi um homem. Esse eu não atendi, mas ele compartilhou as informações. Foi até uma amiga psicóloga e ele pediu, ela deixou, né? Que foi num dos cursos que eu fiz. E ele relatou que ele era tão viciado em pornografia que chegou uma hora que ter relação com mulher não era saudável para ele, ele não sentia mais prazer, ele começou a ter relação com homens. Com os homens não começou mais a sentir prazer, ele começou a ter com os dois, com homens e mulheres, e participar de orgias. Nisso ele sentiu que não era mais prazeroso, ele foi lá, adotou um cachorro e tinha relação sexual com esse cachorro. Deus. Chegou uma hora que ele procurou ajuda dessa psicóloga e ela compartilhou o caso clínico deles com a gente no estudo científico que eu participei, que chegou uma hora que ele estava viciado, e existe, gente, nem eu sabia que existia isso, mas existe gente que faz sexo com cadáver. Tava viciado nesses vídeos com cadáver, que ele tava sentindo um desejo tão grande, tão furioso, que ele tava querendo. Aí, vamos lá, se você não consegue o cadáver, você faz o quê? Mata uma mulher ou um homem na intenção de você ter relação sexual com o cadáver. Meu entendeu? Deus a alteração psicológica, que ele vai se tornando um serial killer dessa maneira, que às vezes você fala assim, por que um estuprador sente prazer em ver alguém sentindo dor e fazendo sexo por obrigação? Ele tornou aquilo tão saudável da maneira dele, que não é saudável. O prazer dele está em ver a outra pessoa sentindo dor, sofrendo, né? Sofrendo. Nossa. Sim. Você vê a que ponto chega. Tanto que, normalmente, quando... Isso daí é uma forma de defesa feminina, tá? Gente, eu acho bom todo mundo saber disso. Quando você for agredida, o ideal é você não rebater. Tipo assim, a agressão que eu falo, lógico, se você tiver que se defender, você vai se defender. Mas, normalmente, se eu fui agarrada na rua e o estuprador vem pra cima de mim, eu vou tentar me debater pra soltar. Se eu vi que eu não vou soltar, para e fala pra ele, tudo bem, eu vou deixar você fazer o que você quiser. Ele vai perder completamente ele perde o tesão. Desejo, né? Ele vai querer te bater pra ver se você se agride. Nesse momento, aí sim, você consegue se defender. Porque se você parar e você raciocinar, você consegue, no momento ali que você vai falar pra ele, não, deixa eu passar a mão em você. E você começa a falar de forma calma, ele vai se sentir furioso porque ele quer que você fique furiosa. Ou ele vai perder o prazer, que eu já ouvi relatos assim, e a pessoa foi embora. Ou mesmo assim, ele vai tentar te machucar de alguma maneira e você tenta manter a calma. Eu sei que é difícil, você vai estar com medo. Na verdade, a pessoa tem que ter muito equilíbrio emocional pra chegar nesse nível. Esse é um caso real dentro de famílias que eu conheço. Sim. Que eu ouvi. Ela falou pra ele, ó, não me bate, não faz nada. E ele já tava batendo nela. Ela falou que acalmou, falou, não me bate, não faz nada. Eu vou deixar você fazer. Ela falou que ela mesma tirou a blusa dela e falou, pode fazer o que você quiser. Aí ele arrancou a calça, aí ele foi com violência pra arrancar a calça dela. Ela falou assim, calma, eu tiro. Aí ela foi pra tirar a calça dela. Na hora que ela tirou a calça dela, ela falou pra ele, eu posso, a palavra certa, te chupar? E ele ficou meio assim, estranho. Ela falou, tudo bem, pode apertar, puxa meu cabelo. Ele começou a puxar o cabelo dela, ela desceu com a boca. Quando ela desceu, ela falou que pegou o escroto dele e torceu. Nisso que torceu, gente, só de você apertar o escroto de um homem, ele já desmaia. Na hora que ela torceu, ele desmaiou. Porque ela causou uma lesão nos ligamentos do escroto dele. E ela saiu correndo, conseguiu chamar a polícia. Isso aconteceu numa roça aqui pro lado da Bahia, que foi de uma conhecida que eu ouvi essa história. E ela falou que quando chegou lá, que ela achou que ele nem ia estar lá, que teve que andar, sei lá quanto tempo, pra até chegar na cidade. E ela desesperada, só de calcinha, sutiã, correndo, chamou a polícia. Quando voltou, ele ainda estava no mesmo lugar, porque ele não conseguia se levantar de tanta dor. Então isso entra como uma autodefesa. Eu sei que é difícil. E ainda vai gerar, querendo ou não, trauma. Você vai ficar com medo, porque você sofreu umas... Minha mãe sofreu, tentou, quase foi abusada também.
E minha mãe tem esse medo até hoje. Minha mãe, ela criou um medo de pessoa negra. Ela vê pessoa negra porque o abusador dela foi um homem negro. Sim. À noite, ela voltando da escola. Uhum. E ela tem esse trauma. Então, vai ficar um trauma psicológico em você. Mas, querendo ou não, você consegue defender seu corpo físico. Minha querida, veja. É comum que muitas mulheres, elas finjam um orgasmo, sim ou não? Vamos dizer que 50% sim, 50% hoje em dia não. Eu já ouvi muitas mulheres relatando que fingem o orgasmo. E daí quando você vai perguntar o porquê, elas falam: eu quero agradar meu parceiro. Cara, você não precisa ficar agradando ninguém o tempo todo. Fingir orgasmo é muito triste, é muito ruim, porque o orgasmo, ele é prazeroso. E outra, não é toda vez que eu tenho relação sexual, significa que eu vou ter orgasmo. Às vezes eu tô com vontade, eu tô com desejo, eu tô com prazer, só que às vezes meu parceiro atingiu o orgasmo dele antes de mim, ou às vezes o homem, às vezes ele ejacula, e nem é porque ele ejacula significa que ele teve orgasmo, são coisas diferentes. Uhum. Não é porque eu tô lubrificada ali, significa que eu atingi o orgasmo, são coisas diferentes. Às vezes eu quero ter o prazer, tô ali, tô no beijo, tô no abraço, tudo, só que meu corpo cansou, porque o corpo cansa também. Uhum. Cansou, os dois parou, e tá tudo ok. E na próxima vez, às vezes, a gente estimula pra atingir o orgasmo. Então, não finjam o orgasmo. E se isso se torna algo corriqueiro, isso vai diminuir sua libido. Porque você vai falar assim, cara, o prazer é só dele. Tem até um vídeo que eu postei no meu Instagram, né? Falando da série de Bridgerton. E ela faz isso daí. A menina fica fingindo o orgasmo, e chega uma hora que o marido percebe. E a falta disso pode ser o quê? Falta de autoconhecimento, bloqueios emocionais, dores físicas, que às vezes eu tenho dor na penetração e eu não quero comentar com meu parceiro que eu tenho dor na penetração, cansaço, estresse do dia a dia e principalmente falta de conexão entre o casal. Se eu não tenho liberdade para falar com meu parceiro as minhas dores, as minhas angústias, o que me dá prazer, o que não dá, não tem como. E gente, mulherada, guiem os seus maridos. Se aqui é gostoso, você vai falar pra ele: ai, olha, adoro aqui. Toca. Ai, eu gosto de uma massagem nas costas. É o dia que você tá cansado, fala pra ele: hoje tem que ter massagem nas costas. Ele já sabe que ele vai ter que estimular aquelas costinhas suas ali, bonitinha. Ai, eu gosto que pega no meu cabelo. Fala pra ele, querida. Às vezes ele não puxa seu cabelo porque ele acha que ele vai estar te agredindo. Mas se tu gosta de uma puxadinha de cabelo, ensina pra ele. Pega a mãozinha dele na hora, bota assim e fala assim, ó. Dá uma apertadinha assim que, chega a arrepia. Explica, guie o seu parceiro e tenha a liberdade de conhecer o seu corpo. E permita você também, às vezes, tocar, falar, pô, aqui, ó, cafunézinho é gostoso. Eu acho que se o outro fizer um cafunézinho, vai ser mais gostoso do que eu mesmo fazendo. Então, conheça o seu corpo. Você tem que se conhecer. É interessante isso aí. Aí, por exemplo, atrelado a essa questão de fingir o orgasmo, tem as mulheres também que engolem o desejo para agradar o parceiro. Mas quando você fala... E aí você vai trazer pra gente como é que a sexologia explica, na verdade, essa autoanulação feminina, né? Por que ela se anula. Mas quando você traz essa informação de que, por exemplo, a mulher indicar e sinalizar para o parceiro onde é que ela gosta de ser tocada, como é que ela gosta do sexo, etc e tal. Aí a gente tem que lembrar que, infelizmente, existem alguns homens que, se uma mulher tiver esse comportamento ou sinalizar para ele, ou faz isso, faz aquilo, já surge logo na mente dele que essa mulher teve vários parceiros. E ela... Acontece até hoje em dia, infelizmente isso. Exatamente. Teve vários parceiros que ela, popularmente colocando, né? Que ela é rodada e que na mente dele ele já fica pensando, como é que eu vou casar ou estou com essa mulher casada que já teve vários parceiros. Entende que, infelizmente, ainda... existe essa ideia, né? No inconsciente masculino. Um tabu, né? Sim. E tanto a mulher quanto o homem acaba sofrendo. Sim, sim, sim. Porque aí fica até difícil e complicado para a mulher sinalizar para ele. Eu gosto assim, ele já vai imaginar. Ela já fez isso aqui com outra pessoa. Sendo que, na verdade, ela pode ter tido acesso a você e você sinalizou para ela: se toque, se conheça. E ela fez isso nela mesma. Só que ele já vai pensar que foi outra pessoa que fez nela. Percebe como é bem complicado esse... É um campo minado. Ó, eu vou sempre tentar colocar casos que eu já orientei, já atendi. Esse foi um caso que, esse ano também, uma jovem, virgem,
Ela é católica, só que não é católica de falar que é católica, não. Ela é católica, ela segue a religião católica, casar virgem, não tomar anticoncepcional, que ela tem os métodos contraceptivos dela natural, enfim. E ela virou pra mim e falou assim, Thali, eu preciso de orientação sua, porque eu vou ter minha primeira relação com o meu marido, assim que a gente casar, e eu queria algumas dicas. Aí Efetivamente, ela virgem, né? Virgem, Sim. ela é virgem. Ela nunca teve penetração, nem nada, e ela falou que o namoro deles era só de beijo e abraço, e nem colocar a mão aqui e ali, isso não tinha, então não tinha nada disso. Aí eu virei pra ela e falei assim, tá, o que você tem dúvida, que você quer saber? E ela tava estudante, né? Ela tava estudando a área da saúde, enfermagem, e ela virou pra mim e falou assim, bem, eu já conheço um pouco, já estudo anatomia, mas ela falou assim, você acredita que manhã falou pra mim, que eu falei pra manhã que não é normal sentir dor, porque você já falou aqui pra mim algumas vezes que não é normal mulher sentir dor. Aí eu falei pra manhã que durante a minha relação, eu tava fazendo os exercícios na bola em casa, que ela falou que a mãe dela tem uma bola de pilates, ela tava fazendo exercício na bola. Ela falou assim, minha mãe falou, pra que você tá fazendo isso, fulana? Aí ela falou assim, eu quero relaxar minha pelve pra minha núpcias. Que Thali falou que se relaxar, não vai doer. E eu quero sentir prazer. Daí a mãe dela falou pra você, você tá louca? Ele vai achar que você não é virgem. Olha só o tabu. Sim. Aí eu falei assim... Tá vendo de onde vem? Normalmente vem de uma mulher. Uma mãe que uma vai mãe. lá, conta essas informações. Aí eu falei pra ela, e desde filha. quando? Não é porque vai ser a primeira penetração, significa que vai ser doloroso. Muitas mulheres, quando sentem dor na primeira relação, não é só pelo fato de quebrar o ímen, né? Tipo, de romper. Quebrar não, romper o ímen. Mas é pelo fato, tipo, de medo, insegurança, primeira vez. Aí entra questões, às vezes, religiosas. E até também pelo fato de ouvir outras pessoas que não têm informação sobre o assunto. E acredito que com ela vai acontecer da mesma forma. Isso. E religiosas também, né? Que às vezes entra o tabu religioso, tipo aquela coisa. Ah, mas se a mulher não foi feita para ter prazer. Gente, se a mulher não foi feita para ter prazer, por que Deus colocou um órgão chamado clitóris no meio das nossas pernas, atrás da nossa vulva, e que esse clitóris, quando nós fazemos pequenas contrações dos músculos pélvicos, ou quando estimula esse botãozinho, que ele parece um botãozinho do lado de fora, não importa se é uma lambidinha ou se é passando ali o órgão genital masculino, a mulher se arrepia, se estimula e consegue atingir o orgasmo. E para que serve o clitóris, ou clítoris, né, como alguns chamam? Ele é um órgão do prazer. Ele é feito para estimular a sexualidade feminina, para a mulher ter prazer durante a penetração. Sim. E por que todo esse tabu? Sim.